Fala, meu padrão. Joia? Bom dia. Habilitação e o documento do veículo. Aqui é o posto KPI. Nós estamos a 40 quilômetros da cidade de Ponta Porã. E aqui é um corredor. É um corredor que o pessoal usa muito para ilícitos, né? Presidente Prudente. Prudente? Vera Passeio? Uhum. Trabalha com o quê? Eu tenho uma banquinha de videogames usado. Uhum. Abre ali o porta-mapa, hein? Quantos videogames trouxeram no total? Outros 4. 4, né? Vocês estão em 3 aí, né? Beleza. O carro tá em nome de quem? Eu comprei esse carro esse mês. Comprou de quem? Dessa mulher aí. É Lala de Presente Prudente? Não, ela é de Cascavel. Vou pegar o recibo. Tá, mas por que ela não entregou no dia que você foi lá que você comprou? Então, ela não entregou, ela falou que ficou de me mandar. É? Mas olha só um pouquinho mais ali na frente, por favor. Meu chefe, pode largar o tapete aí dentro mesmo? Só guardar aí um pouquinho. Veio comprar videogame, tá com só 4 videogames, veio os 3. Veio daqui de Presente Prudente. Até aí tudo bem. Só que esse carro aí, a conversa dele não tá boa, não. Pode dar, acho que vale a pena dar uma olhadinha. Se tem algum mocó aí, alguma coisa. Já localizei lá um painel que tá escondido. O que você tá levando lá? Só celular. Só celulares. Quantos celulares, mais ou menos? Uns 40. Uns 40. Eles trazem alguns eletrônicos de forma aparente, algo que não fique muito discrepante com a cota estipulada, né, pela fiscalização da Receita Federal. E em compartimentos ocultos eles trazem alguns outros eletrônicos em valores aí que acabam extrapolando e muito a cota prevista, né, de $300. Só celulares? Sempre celulares. Colocou todos os celulares por aí mesmo? Tem umas fotos de veículo que também, né? Não abriu por cima aqui? Nós vamos ser conduzidos, né? Esse caminho, provavelmente nós vamos perder tudo. A gente não sabe o que a gente vai fazer agora. Vou voltar sem carro, não sei nem o que vai fazer, o que eu vou fazer na minha vida agora. O caso Lava Jato é uma investigação que tem como alvo desmantelar um esquema bilionário de desvio de dinheiro e corrupção na Petrobras. O caso se tornou público em 2014, mas tudo começou em 2008 com o empresário Hermes Magnus. Ao procurar investidores para sua empresa, Magnus se enroscou com um esquema de lavagem de dinheiro. Corretamente, fez a denúncia à Polícia Federal, que identificou 4 grupos criminosos. Um desses grupos era liderado por Alberto Youssef, que já tinha sido preso no escândalo do Banestado. Desde então, as investigações cresceram muito e hoje envolvem políticos em um gigantesco desvio de dinheiro dos cofres da Petrobras. Por sinal, o nome Lava Jato foi dado porque algumas das quadrilhas usavam postos de combustível para lavar o dinheiro. O nome pegou e é usado até hoje. O que a Petrobras tem a ver com isso? Ao interceptar ligações de Alberto Youssef, a Polícia Federal e o Ministério Público descobriram uma singela doação de um carrão importado para Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Uma coisa leva a outra e depois de alguns meses a Operação Lava Jato escancarou o maior escândalo de corrupção do Brasil. Tanto Paulo Roberto quanto Youssef assinaram acordos de delação premiada, que permitem reduções de pena em troca de novos fatos que ajudam as investigações. Até a gravação deste vídeo, 28 acordos foram assinados, muitos ainda sob sigilo. Como o esquema desviava dinheiro? Para entender como era feita a bandidagem, precisamos saber o que é uma licitação, o principal meio usado pela Petrobras para a contratação de serviços. Imagine que você precisa de alguém para construir a sua casa. Se você fizesse uma licitação, seguiria os seguintes passos: definir detalhadamente o que você quer construir, procurar empresas que poderiam fazer a construção para você, pedir para que cada uma faça separadamente um orçamento da obra. Para o sistema funcionar, é fundamental que os orçamentos sejam sigilosos. Assim, as empresas concorrem entre si e você fica com a que fizer a obra pelo menor preço. No esquema da Lava Jato, um conjunto de empreiteiros formava um cartel que realizava reuniões secretas onde pegava listas de potenciais contratos da Petrobras, distribuía entre seus membros, escolhiam quem seria o vencedor e ditavam o preço. Esse preço, por sinal, era sempre inflado. Os bandidos tinham até um regulamento para definir como as obras seriam distribuídas, que simulava regras de um campeonato de futebol. Os vencedores eram registrados em fichas que pareciam ser de jogos de bingo. Claro que para o esquema se sustentar, tinha gente dentro da Petrobras ajudando. Eles escondiam o cartel e restringiam os convidados para licitações, mas sempre incluindo a ganhadora entre os participantes. Era aí que entravam funcionários como Paulo Roberto e Pedro Barusco. Você não pode simplesmente sair gastando uma montanha de dinheiro roubado por aí.
mais cedo ou mais tarde o seu banco ou a Receita Federal desconfiariam de você. Por isso que em todos os escândalos de corrupção o dinheiro roubado tem que ser lavado. Essa é a principal função dos operadores financeiros, normalmente doleiros. Pense o doleiro como um banco para bandidos. São eles que coletam a propina, fazem o dinheiro parecer legalizado e distribuem entre todos os beneficiários do esquema. Como? Bom, internet, não estou aqui para ensinar como lavar dinheiro, mas em geral o procedimento envolve empresas abertas em paraísos fiscais, que possuem leis que dificultam o rastreamento do dinheiro e dos criminosos. Esse dinheiro, protegido no exterior, volta para o Brasil já aparentemente limpo através de investimentos em empresas brasileiras. Lembra da denúncia original de Hermes Magnus de 2008? Foi o investimento desses que ele esbarrou quando procurava dinheiro para sua empresa. Na Lava Jato, o esquema era tão grande que havia mais de um operador. Já está horrorizado e triste? Calma que a situação piora. Eu nem falei dos políticos ainda. Como o governo é acionista controlador da Petrobras, ele costuma indicar os presidentes da empresa, além de outros cargos importantes. Todos os diretores envolvidos na investigação, como Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró e Renato Duque, foram indicados por partidos políticos. Segundo depoimentos, uma parte da propina coletada no esquema era direcionada de volta para os partidos e pode até ter sido usada para financiar campanhas eleitorais. Em março de 2015, o STF abriu inquéritos para investigar 47 políticos supostamente envolvidos no esquema de corrupção. Vou falar um pouco agora sobre os impactos da Operação Lava Jato, começando pela Petrobras, que é considerada vítima dessa história toda. A Petrobras teve muita dificuldade para fechar o seu balanço em 2014 e foi até processada nos Estados Unidos. A empresa, que nunca tinha prejuízo desde 1991, fechou o ano no vermelho. Após atribuir perdas de 6 bilhões à corrupção e ter que diminuir os valores de diversos ativos, o prejuízo no final do ano foi de 22 bilhões de reais. Com todo esse desgaste, a presidente Graça Foster caiu, junto com quase toda a diretoria da empresa. O governo colocou o Demir Bendini no cargo, antes presidente do Banco do Brasil. Isso causou certo espanto. Por outro lado, todos os atuais diretores vieram do corpo técnico da própria empresa. Até a gravação deste vídeo, o Ministério Público bloqueou 2,4 bilhões de reais em bens dos réus investigados e recuperou 870 milhões do total desviado. Disso, 300 milhões já foram devolvidos aos cofres da Petrobras. Isso equivale a apenas 5% dos 6,6 bilhões que a empresa lançou como perdas por corrupção no seu balanço. Vou falar agora sobre as penalidades aos criminosos envolvidos. Ainda tem muita coisa para acontecer nas investigações, mas pelo menos até setembro de 2015, 33 pessoas já foram condenadas. O total das penas distribuídas ultrapassa 267 anos. Isso me parece muito, principalmente porque esse número é contabilizado antes das delações premiadas, que reduzem bastante esse tempo. Paulo Roberto Costa, por exemplo, foi condenado a 26 anos, mas, pelo acordo de delação premiada, vai cumprir prisão domiciliar até outubro de 2016 e depois ficará no máximo 2 anos no regime semiaberto. E também vai ter que devolver os 74 milhões de reais que roubou, claro. Alberto Youssef, por sua vez, foi condenado a quase 40 anos de prisão, mas vai cumprir apenas 3 anos em regime fechado e depois vai passar para o regime aberto. E olha que não é a primeira vez que ele é preso por escândalos desse tipo. Mas as consequências mais duras são as que impactam na economia como um todo e na vida das pessoas. A Petrobras é tão grande que sozinha é responsável por cerca de 12% de todos os bens e serviços produzidos no país e tem realizado reduções nos seus gastos, não só por causa da Lava Jato, mas também por outras mudanças no setor de petróleo. Vários projetos da empresa foram postergados ou cancelados, o que acaba se refletindo em demissões, principalmente nas empreiteiras implicadas na Lava Jato. Tem gente que duvida das intenções por trás da Operação Lava Jato, mas vamos tentar olhar o lado positivo. Já tivemos muitos outros escândalos de corrupção por aqui. O que tem faltado são consequências e punições severas para os criminosos. Corrupção não foi inventada aqui no Brasil, e se todos nós cobrarmos que investigações como essa sejam levadas a sério, vamos conseguir mais transparência, eficiência na economia e melhorar a imagem do nosso país. A Polícia Federal concluiu que o influenciador Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, cometeu crime de desobediência de decisão judicial. Segundo as investigações, mesmo já vedado pelo Supremo Tribunal Federal, Monark criou novos perfis nas redes sociais para divulgar notícias falsas e ainda tentou lucrar com o conteúdo. Na conclusão do inquérito, a Polícia Federal disse o seguinte, que a infração em questão perdura, caracterizando-se pela reiterada recusa em acatar a determinação judicial de cessar a divulgação, no caso publicar, promover, replicar ou compartilhar, de notícias fraudulentas, fake news. Isso é aspas da decisão do relatório da Polícia Federal. Os investigadores disseram ainda ter indícios substanciais
que apontam para a persistência de Monark em desobedecer a ordem judicial. Segundo o Código Penal, a pena para esse tipo de crime é de 3 meses a 2 anos de detenção ou multa. Tainá, só explicando. Lá atrás, em junho, o Supremo Tribunal Federal tinha determinado que as redes do youtuber Monark acabassem sendo tiradas do ar porque havia uma entrevista com o deputado Ricardo Barros em que, segundo o Supremo Tribunal Federal, havia fake news sobre as urnas eletrônicas. O relatório da Polícia Federal, ele vai um pouco mais além. Ele diz que Monark tem se aproveitado de falhas de moderação do Spotify para se esquivar das decisões judiciais e, através de monetização, auferir lucros com seu podcast Monark Talks, ou seja, que não havia restrição para o Spotify. Então, que ele continuaria espalhando fake news por meio deste ponto. E vai além. Fala que a constatação das fake news encontra respaldo nas publicações de conteúdos efetivadas em diversas mídias digitais. Fala de TikTok, fala de YouTube. A análise dessas publicações, segundo a Polícia Federal, revela indícios substanciais que apontam para a persistência na transgressão das ordens judiciais impostas. Agora, esse relatório será mandado à Procuradoria-Geral da República para que haja uma denúncia ou não contra o youtuber. Ou seja, ele utilizava o Spotify, justificava que a medida judicial não alcançava a plataforma e, com isso, conseguia manter os seus lucros, né, e ganhar dinheiro com o que fazia anteriormente, sendo que a decisão judicial é justamente a penalidade, é justamente evitar que ele ganhe algum tipo de recurso trabalhando dessa forma, fazendo o que ele fazia antes da decisão. Uma confusão dentro de uma unidade de pronto atendimento de Juiz de Fora terminou com 3 pessoas presas e um adolescente apreendido. O menor, de 16 anos, deu um soco no rosto de um policial militar. De acordo com a PM, o jovem foi contido, mas a mãe e 2 irmãs do menor, insatisfeitas com a abordagem, empurraram os militares e foram para cima deles. Tudo começou quando policiais militares encontraram adolescentes fazendo uso de bebidas alcoólicas na rua. Durante a confusão, os adolescentes danificaram a viatura com chutes e machucaram a mão de um dos policiais.